Olá, mulheres! Eu sou a Adriana Arruda, farmacêutica, empresária, professora universitária, e eu estou muito feliz por estar aqui com vocês de novo para poder darmos continuidade ao nosso assunto, que é a menopausa. E hoje eu vou falar com vocês sobre os sintomas que às vezes nos incomodam bastante, como, por exemplo, a ansiedade, né? A gente fica muito ansiosa, ou então, de repente, a gente se encontra tão triste, tão desanimada, sem vontade até mesmo de tomar banho, ou de se vestir, de continuar sempre com a mesma roupa, né? Aqueles calores que vêm, né, e nos incomodam, que nos acordam à noite. E um estudo que eu tenho feito comigo e que eu partilho com vocês é que quanto mais a gente conhece o nosso corpo, mais a gente pode entender o que acontece com ele e também usarmos esses sintomas que o corpo nos diz a nosso favor. E aí eu conto para vocês que nessa história que a gente vem falando sobre o declínio hormonal, né, ou seja, a queda dos hormônios, a gente já comentou em vídeo passado sobre a queda do DHEA e da melatonina. E hoje eu venho contar para vocês que esses sintomas, como por exemplo da ansiedade, a falta da memória, a memória começa a falhar, a tristeza e a angústia, essa vontade de não tomar banho, por exemplo, tamanha essa angústia ou tamanha essa tristeza, os calores, o peso que começa a oscilar. De repente, a gente num dia tá pesando X e no dia seguinte ou 2 dias depois 2x. Nossa, por que que isso acontece comigo, né? E eu vou contar para você que isso acontece porque os hormônios que vão caindo depois do DHEA e da melatonina, o próximo hormônio é um hormônio muito importante que se chama dopamina. Esse hormônio, ele cuida na realidade das nossas sensações cognitivas, da memória, do nosso bem-estar, do prazer. Então, se esse hormônio também está caindo, também por volta já dos 45 anos, a gente começa então a ter esses sintomas que eu disse para vocês, que foi que aconteceu comigo também, da falta de ânimo, disposição, tristeza. E eu partilho com vocês que numa época da minha vida, que lá por volta dos 44, 45 anos, eu não tinha vontade alguma de tomar banho, nem de me arrumar. E eu acabei indo atrás de um homeopata, usei um medicamento de homeopatia, porque eu tinha uma tristeza enorme dentro de mim, eu não sabia direito o que que era. O remédio melhorou, mas depois, né, nos meus estudos, assim, que eu fui estudar, que eu contei para vocês, para mim, para eu ter um bem-estar, para mim, de menopausa, é que eu fui entender, então, que essas sensações que eu tinha eram em função da queda desse hormônio que se chama dopamina. Aí, em seguida a dopamina, o próximo hormônio que começa a cair é a progesterona. Esse hormônio, progesterona, ele cuida da nossa maternidade, né? É ele que é responsável por a gente ser mãe. E ele começa a declinar. E com a queda da progesterona, já começam alguns calores, então algumas mulheres começam a sentir um determinado calor. O peso começa a oscilar muito porque a progesterona regula essa questão de água e sal no corpo. Então, por isso, né? Lembra que eu disse para vocês? De repente você tá pesando X, no outro dia você pesa 2x. Nossa, como assim? Né? 2 quilos de um dia para o outro, né? Eu achava que isso não existia. Comigo aconteceu exatamente isso. Então, um dia eu estava pesando, né, X, no outro dia 2x. Por quê? Por causa da progesterona, então, que é esse hormônio também que começa a cair logo em seguida. E aí vem a queda do estrógeno. Então, o último hormônio feminino que começa a cair é o estrógeno. E aí, com a queda dele, vem esses calores intensos que nos acordam à noite, a sensação de mal-estar, também de tristeza. E o que eu conto para vocês, que eu tenho aprendido, é o seguinte, ó, existe também um hormônio que vocês já até devem ter ouvido falar, porque ele andou em moda aí uma série de tempo, a serotonina. A serotonina é um hormônio que nos dá o prazer e o bem-estar. Quando a serotonina está em alta,
estrógeno está em alta, ou seja, a gente não entrou na menopausa ainda, então nós estamos bem, nos sentimos saudáveis, alegres. E aí, lembra que eu contei? Como o estrógeno, ele vai caindo também, aí já por volta dos 45, 50 anos, comigo, né, foi com 46, que eu já contei para vocês, o que que acontece? Estrógeno cai, serotonina cai também. Então, ó, por isso que a gente se sente triste, angustiada, sem ânimo, sem vontade de fazer nada, né? Porque a gente também tem a baixa, então, da serotonina consequente ao estrógeno. E aí você pode estar se perguntando, nossa, Adriana, mas aí tem alguma coisa que a gente possa fazer, então, assim, já antes de entrar na menopausa, para conseguir controlar um pouquinho estes sintomas que o corpo, né, ele tá dizendo pra gente, nós estamos envelhecendo. E eu vou dizer para você que tem sim. Tem algumas coisas que a gente já pode ir fazendo de antemão, ou seja, antes da gente entrar na menopausa, reconhecendo essa sintomatologia para poder melhorar então o nosso sono, a ansiedade, a memória, né? Só que isso eu vou contar para você no nosso próximo vídeo. E para isso eu peço que você curta a nossa página no Facebook Menopausa Sem Estresse. Eu aguardo você e até lá.